falam que não fazem de forma regular. Então, se você não faz de forma regular, você não consegue avaliar aí a sua evolução nas temáticas, enfim, que você precisa dar uma maior atenção. Agora, né, a gente vai fazer um contraste entre o que a gente viu dos dados que os RHs responderam para a gente com a percepção da liderança, né? Aqui, a gente tem que, em todos os níveis hierárquicos, a gente tem mais mulheres do que homens, né? Excetuando o nível de sócio, em que a gente tem ali 48,3% de mulheres, sendo, então, a maioria de homens, né? Aqui, então, a gente consegue perceber isso. É importante falar que a gente não fez análise salarial, tá, gente? É puramente a composição mesmo que foi informada para a gente. E aqui é a percepção dos líderes. A grande parte dos líderes acreditam que, de fato, a percepção de mulheres, né, em todos os níveis hierárquicos é que está adequado. Então, os líderes, a grande parte deles acredita que eles têm mulheres na quantidade ideal em todos os níveis aí hierárquicos. Há uma diminuição ali no quadro de sócios, como a gente pode ver, né? O amarelo é o adequado, né? O vermelho é o abaixo do que deveria, o azul é acima do que deveria e o cinza foram as empresas, os escritórios, desculpe, que não responderam, né? E grande parte a gente perguntava também para os escritórios, caso eles achassem que estava abaixo do que deveria, qual era a justificativa para isso, né? E os que indicaram que o número de mulheres está abaixo é por falta de uma política ou ação específica, né, para a contratação de mulheres. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de raça nesses escritórios. A gente vê que a grande maioria dos escritórios é composto por pessoas brancas, mais de 66% em todos os níveis hierárquicos. A gente não trouxe aqui, mas a gente também fez, e no completo vai ter, a questão das mulheres negras, que, né, enfim, quando você separa por gênero e raça, dá uma acentuação um pouquinho maior. Então, a gente percebe que, de fato, os escritórios de advocacia são compostos por pessoas brancas. Ali de sócio, a gente tem aí cerca de 16% de pessoas que se declaram entre pardas e negras. Bom, e aí a percepção das lideranças desses escritórios é que, de fato, a gente tem uma composição abaixo do que se deveria de pessoas negras em todos os níveis hierárquicos aí dos escritórios. E grande parte acredita que isso se deve por falta de uma política ou ação específica para a contratação de pessoas negras nos escritórios. Além disso, a gente ainda tem uma parcela que eu posso dizer que é significativa, que acredita aí, aqui no quadro administrativo, 41% acredita que está adequada, e ali no sócio a gente tem 16% de sócios que acreditam, apesar de a gente ter apenas 16%, que acreditam que está adequada a presença de pessoas negras no quadro de sócios, né? E quando a gente vê esse dado também para mulheres negras, a gente percebe que é mais acentuado. A gente não trouxe aqui, mas vai estar no relatório também completo. A gente vê que a situação é muito parecida com a dos homens negros, mas das mulheres negras é um pouquinho mais acentuado. Aqui a gente trouxe a composição, né, LGBTQIA+, nos escritórios. A gente vê também que eles são subrepresentados, e aí a gente vê também que nos sócios a gente tem muito pouco da comunidade presente, então a gente quis trazer isso também para ilustrar. E quando você vê a percepção da principal liderança do escritório em relação à comunidade, a gente tem que também, grande parte, acredita que está adequada a participação de pessoas LGBT do seu quadro.
E a maioria das pessoas, dos líderes, né, que falaram que está abaixo do que deveria a presença da comunidade LGBT, isso se deve também a uma falta de política ou ação específica, mas o que também chamou a atenção é que uma boa parte acredita que pessoas LGBTQIA+, não têm interesse nas vagas dos escritórios. Bom, caminhando, né, aí para a finalização, né, eu acho que a gente dá bastante insumo aí para as outras falas que vêm após a nossa aqui, mas as principais conclusões que a gente teve é que a gente teve uma grande participação. Os escritórios eles estão engajados e eles estão aí abertos à discussão. Então, isso foi muito interessante de observar nesse trabalho, assim como um trabalho que foi feito junto com a Ambev, né? Há uma correlação positiva entre a área de DEI e o faturamento. Além disso, a gente não trouxe aqui, mas também tem uma correlação com a existência da área de DEI com políticas e ações, né? Os escritórios que têm políticas, geralmente ele tem uma área específica para isso, né? A relevância do diagnóstico, eu acho que é muito importante, como eu já falei, e é uma política elementar você ter um senso para você conseguir entender onde você precisa atacar. Então, essa não é uma prática ainda comum. Então, essa é uma das conclusões que a gente tira. Outro ponto é que muitas empresas têm a formalização, sim, nos seus princípios da diversidade, equidade e inclusão, mas o desafio está sendo colocado, colocar isso em prática, né? Esse está sendo o desafio. O quadro de gênero, a gente vê, né, aí um quadro positivo, mas a gente não pode deixar de olhar para isso, né? A gente tem que olhar para um todo, mas a gente tem a questão racial, LGBTQIA+, e as demais, né? Aqui a gente passou rapidamente, mas a gente também olhou a questão de pessoas com mais de 45 anos e PCDs. Então, essas questões, no geral, ainda merecem uma maior atenção dos escritórios, né? E a importância do engajamento da liderança, né? Eles entendem os gargalos, mas é importante que essas lideranças estejam comprometidas aí com a mudança, com políticas de planejamento para a diversidade, equidade e inclusão. Então, eu acho que era a mensagem que eu queria passar, o relatório. Enfim, a correlação positiva. Eu acho que a gente traz aí muitas informações que podem ser utilizadas nos próximos painéis aqui que a gente vai ter. E acho que é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela sua participação, Natália Augusto. Bom, dando sequência ao nosso Fórum Internacional, teremos agora o painel Encontro dos Diretores Jurídicos, Diversidade e Mitigação de Riscos. Convidamos para a composição da mesa o moderador, Dr. Rafael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Está chegando a nossa estrela. A nossa estrela do evento. Convidamos também os seguintes painelistas para subirem ao palco. Do Açaí, Sadiq Sarkis, diretor jurídico. Do GPA, Fernanda Barjude, diretora jurídica. Do Grupo Carrefour, Danilo Bonfim, diretor jurídico. Da Previ, Jorge Elias Deme, consultor adjunto estratégico e jurídico institucional. E da Vivo, Fernanda Chaguri, diretora jurídica. Acredita no rosto das pessoas que estão aqui, que tem uma foto errada. Tem uma pessoa fake ali, mas tudo bem.
Bom, eu só queria... o pessoal já apresentou aqui os resultados, mas eu só queria... A gente sempre agradece, inicialmente, a todas as empresas, associados que nos ajudaram, mas principalmente o time que está aqui, e em especial as duas Fernandas. Porque há mais ou menos 2 anos atrás, a gente, lá no nosso comitê de diretores jurídicos da iniciativa, a gente dizia o seguinte: olha, a gente precisa de uma ação estruturada que nos ajude a mudar o cenário de alguma forma. Só que a gente não tinha dados propriamente dito. Vamos construir, então, uma ferramenta que nos possibilite. Que ferramenta poderia ser essa? A gente já tinha um índice de equidade racial nas empresas. Falou, e se a gente trazer o índice para a realidade dos escritórios de advocacia ou dos prestadores de serviço jurídico? Só que o nosso índice das empresas não serve para os prestadores ou para os escritórios. Precisava usar a mesma ideia, mas começar de novo. Bom, a gente começou essa trajetória, e aí a Fernanda, na época, essa Fernanda aqui, na época, na Ambev, estava na Ambev, comprou a ideia, nos ajudou, e a gente conseguiu aplicar o primeiro, desenvolver e trabalhar o primeiro piloto do que seria isso. Ao mesmo tempo, a Fernanda, que está lá do outro lado, para a gente ver se ela está lá. Tá, a Fernanda que está lá do outro lado, que é a Fernanda da Vivo, falou, então tudo bem, eu abro aqui, porque eu já fiz eu abro os dados aqui e compartilho com o grupo como é que foram os desafios, como é que a gente fez isso, como a gente pode caminhar. Bom, contando rapidamente a história, a gente conseguiu fazer o piloto, tivemos os primeiros resultados, conseguimos engajar o grupo, e nesse ano, então, a gente lançou um desafio, numa reunião bem demorada, inclusive, no começo do ano. Então, vamos fazer o índice dos D&I, porque não é só questão racial, como vocês viram, de todos os escritórios das empresas associadas da iniciativa. E aí começou esse desafio, porque sempre a primeira edição é mais difícil. E aí, esses desafios resultaram nos dados que vocês viram. Mas por que isso? A ideia não é... Até porque muitos dos dados que estão aqui, em linhas gerais, a gente já conhece. E a ideia não é, essencialmente, expor os escritórios ou os participantes. A ideia é ter um cenário claro, principalmente para que todos nós, empresas de um lado, escritórios de outro, comecemos a construir uma solução. Porque o problema a gente já sabe que tem. Então, como é que a gente constrói essa solução a partir desse desafio? Então, todos juntos, cada um no seu quadrado, para depois a gente conseguir juntar e ter uma solução estruturada e duradoura. Então, os escritórios que participaram, a gente quer agradecer também o empenho, porque demora para preencher esses negócios e leva tempo. Então, os escritórios também confiaram no trabalho, participaram, se engajaram, e hoje a gente está aqui, então, para entender, principalmente, e por que a gente faz o recorte do jurídico? Primeiro porque mais ou menos 35% dos estudantes o curso de Direito é um dos maiores cursos do país. Direito, Administração, Pedagogia, está flutuando entre primeiro, segundo e terceiro. Mais ou menos 35% dos estudantes do curso de Direito, varia um pouquinho, 30%, 40%, são pessoas negras. Então, o contingente é muito grande de profissionais, advogados, que poderiam estar nesses escritórios e qualificados. Então, a questão é, por que eles não têm acesso e como é que a gente trabalha isso? Então, primeiro eu queria que a Fernanda fizesse um panorama desse período de 2 anos. Se você viu já nesse período, como é que foi essa evolução? Ou até da sua mesma jornada, porque a Fernanda, para quem não sabe, veio do escritório e passou para a empresa. Então, conhece bem esses 2 universos. O que você viu nesse período? Vamos lá. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente. Boa tarde. Acho que foi um período de muito aprendizado. É engraçado que a gente falou aqui da importância, hoje à tarde, né, sobre a gente ter os dados. Né, a professora do Mercado Livre falou um pouco disso com a gente. E, às vezes, a gente olha e fala, eu precisava de um censo para saber que a presença de pessoas negras nos escritórios é tão baixa? Óbvio que não, todos os escritórios sabiam. Né? Ninguém tinha dúvida de boa parte dos resultados que iam vir aqui. Mas, quando você cruza isso com a percepção da liderança que está lá em cima, a gente estava conversando ali há pouco, né, o de LGBT, que ia mais, 3%, 2%, dependendo da faixa de senioriedade de pessoas LGBTQIA+. Quando a gente olha a percepção do sócio que responde, 40% entende que está ok. Que está ok, né, que eles estão com o adequado, ou que está acima do esperado. Na verdade, né, estou entregando mais inclusão
nessa categoria do que aquilo que seria necessário. Então, apesar de ter alguma coisa de óbvia nos dados, não é óbvia a percepção. E, na hora que você chega ali com os dados, a postura do escritório muda muito. Nesse processo, a gente passa por discussões internas, né? A gente falou que hoje de SLA, o tempo que se demora, conseguir aprovar essas coisas internamente também, às vezes é difícil, mas eu falo muito sobre o quanto a gente aprende nesse processo, que às vezes a gente olha muito para cima, esperando que a organização faça alguma coisa, esperando que o presidente faça alguma coisa, e é óbvio que o tone of the top é importante, tem que guiar pelo exemplo, acho que isso não se discute, mas eu falo muito com o meu time que a gente tem que olhar também muito para baixo, né? A gente tem coordenadores, gerentes, a gente tem equipes, todo mundo ali contrata. Eu não preciso esperar o CEO assinar o Pacto Global da ONU para eu poder fazer minha parte aqui dentro da minha equipe. Né? Você mandar uma mensagem para o Rafael, em 5 minutos eu tenho sei lá, 2 teras de currículo e para poder achar quem eu preciso para a minha vaga. Mesma coisa se eu mandar para a Alessandra, se eu mandar para a Dione, enfim. Então, acho que o censo, ele foi, para mim, algo que mostrou tanto para mim na perspectiva ali, né, que eu era uma diretora de uma área específica, que a gente consegue caminhar nesse processo pelas nossas próprias pernas, e, a partir da sementinha que a gente planta, virar algo que a gente pode estar aqui hoje com muito orgulho apresentando, como também levar esse exemplo para fora. E aí eu falo de um escritório, acho que até uma parte o Rafael sabe dessa história, que, quando eu estava lá, né, quando a gente lançou o censo pela primeira vez, deu muito trabalho para a gente responder o censo. Muito trabalho, até que chegou no limite, que a gente já tinha reaberto o prazo 2 vezes para esse escritório, e, quando chegou a 3ª vez, o pessoal da consultoria falou, cara, Fernanda, devo reabrir? Se você achar que eu devo reabrir... Quando eu fui olhar o e-mail do escritório embaixo, já era a 3ª reabertura que ele pedia. Ele estava culpando a consultoria e dizendo que, por força da consultoria não reabrir o prazo para ele, ele ia ficar mal com aquela empresa onde eu trabalhava. Eu falei, cara, esse cara está de brincadeira, ele não entendeu nada sobre o que a gente está fazendo aqui. Porque ele foi capaz de usar esse processo para poder se voltar contra a consultoria, que, como vocês viram, foi um trabalho realizado, obviamente, também pensando em diversidade. E hoje, quando eu fui para essa minha casa nova, esse foi um dos escritórios que me procurou para dizer que entendeu, né, a importância do trabalho, que está revendo as suas metas internas, os seus grupos internos. Então, a gente vai plantando sementinhas. Né? É um pouco da percepção de que o esforço vale a pena, daquilo que a gente pode fazer as coisas para baixo, que elas ficam grandes, elas vão para o lado, elas vão para cima, e, mais adiante, a gente vai colhendo os frutos desses pequenos esforços. Eu queria... Essa história é muito engraçada, porque também não foi fácil convencer esse pessoal daqui. O comitê de diretores jurídicos, depois do RH da iniciativa, é um dos mais antigos. E demorou para tracionar o negócio. Demorou porque eu estou falando assim, a iniciativa está fazendo 10 anos. Quando eu falo demorou, foram talvez uns 4 anos, mais ou menos. Até também a gente descobriu o que ia fazer, como é que ia fazer, e por aí vai. Né? Mas eu queria perguntar para o Danilo, porque é o seguinte, o que a gente falou para os diretores jurídicos? Falou, mas peraí, as empresas, como vocês viram aqui, quem estava aqui nos 2 dias ou hoje, tem uma série de dificuldades e desafios. Então, a questão é falar assim, mas eu tenho um desafio, vou cobrar do outro? Vai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz o que eu mando, faz o que eu faço. Mas a ideia não é essa. As empresas estão caminhando. Só que, pela natureza dos escritórios, da estrutura jurídica no Brasil, os escritórios, em regra, ficaram muito para trás na discussão da questão da diversidade. Óbvio, eu estou generalizando. Tem muitos que estão para frente, mas a maioria está do médio para trás. E aí, a gente dizia o seguinte, olha, a empresa avançou muito e muito rápido. Então, como é que faz o diretor, como é que o diretor acompanha, o diretor jurídico acompanha essas sensibilidades? Porque não só avançou, como esses casos são muito sensíveis. É muito fácil, principalmente para as grandes empresas, ir parar na capa de qualquer dos UOL ou TST da vida, porque não acompanhou um caso sensível, dependendo do caso de racismo. Por que é um caso sensível? Porque todas as empresas aqui estão sacudindo a bandeirinha que, tá vendo? Nós somos diversos, inclusive, é importante, não sei o quê. Aí chega o escritório que representa ele lá na ponta, numa eventual discussão, tese ou coisa do tipo, vai dizer o seguinte, não, na tese, né? Ele vai acabar negando todo o trabalho e compromisso que a empresa diz que tem,
Quer ver o exemplo? Pessoa LGBTIA+, entra com uma reclamação, promove uma ação trabalhista contra a empresa. Uma pessoa trans diz que tem direito à licença maternidade. Aí o escritório fala, não, na legislação está escrito que homem é homem, mulher é mulher. Eu pego esse negócio, ó, tá vendo? Isso aqui é a realidade do GPA, do açaí. Então tá fazendo blackwash, LGBT wash e coisa do tipo. Porque a realidade é isso. Então, como é que a gente mitiga esses riscos? E aí a gente começou a discutir como é que faria isso. Por quê? O papel da liderança, pensando aqui na empresa do jurídico, vai nesse ponto também. De não só de mitigar risco, mas como que garantir que os prestadores de serviço estejam aliados, não precisa nem concordar, mas que esteja alinhado com o compromisso da empresa. Se ela está dizendo que é importante, é importante. Como é que você faz isso lá no Carrefour? Bom, boa tarde a todos e a todas. Rafael, primeiro, parabéns pelo evento. É uma honra poder estar aqui com vocês, discutindo temas tão importantes e necessários no nosso dia a dia. Queria parabenizar a Fernandas também pelo trabalho. Foi a primeira vez que o Carrefour participou, né, desse censo, e para mim foi uma grande surpresa o resultado, e tem um trabalho muito grande, né, internamente para a gente fazer. Eu começo a tentar fazer alguns comparativos, né? Então, o Carrefour hoje tem 130 mil colaboradores, né, e aproximadamente 60% desses colaboradores se declaram pretos e pardos. Então, isso é um recorte da sociedade. Por que isso também não se aplica aos meus prestadores de serviço? Por que quando eu olho o resultado do censo, eu não tenho a mesma proporção que eu tenho dentro da minha corporação, dentro dos meus prestadores? É algo que a gente começou a olhar com bastante cuidado agora. E respondendo à sua pergunta, né, a essa provocação, eu acho que o papel do diretor jurídico, ele tem que passar ao prestador qual é a política, qual é o propósito da companhia, né? Independentemente do que consta na legislação, e isso é sempre uma discussão muito dura, a gente precisa transparecer e colocar num papel também, e num posicionamento público, seja no judiciário, seja no Ministério Público, aquilo que é o propósito da empresa. Não adianta eu levantar a bandeirinha, como você bem colocou, eu sou a empresa mais diversa, eu tenho 60% de pessoas que se declaram pretos e pardos, mas no final do dia eu coloco no papel algo totalmente diferente. Então, esse é o papel, né? E é como o Carrefour ele vem se colocando como um agente de transformação, especialmente na questão racial. Então, sempre que há algum tipo de problema hoje dentro da operação, a gente não está batendo de frente, assim, a primeira coisa é o acolhimento. Vamos tentar entender o que aconteceu para poder resolver as coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira correta. Então, a gente conseguiu, nesse período todo, diante de uma série de mudanças internas e culturais, abrir um diálogo. Então, hoje, quando se tem um tipo de problema, eu tenho um diálogo com o consumidor, tranquilo, eu tenho um diálogo com o meu colaborador, e eu também hoje tenho um diálogo tranquilo com o meu prestador de serviço. A gente acredita muito, Sadiq, na questão do diálogo. Então, e a ideia, e aí você perguntou por que o censo é importante, porque tem uns números que às vezes surpreende, principalmente quando você cruza percepção versus dados. Isso revela dados quantitativos. Isso revela umas coisas muito interessantes. E muito interessante. E tem um detalhe importante nessa discussão toda, né? Quando a gente começou na iniciativa, 10 anos atrás, e eu falo 10 anos porque parece pouco tempo, mas era muito diferente. A nossa maior barreira era o jurídico. Porque uma empresa, 10 anos atrás, assinar o presidente tem que assinar um compromisso público, dizendo que tinha compromisso. O simples fato de ter que dizer que tem um compromisso com a promoção da agenda racial, para o jurídico, era um risco. Porque se eu estou assinando dizendo que eu preciso ter um compromisso, é porque eu não tinha. Então, eu não vou assinar esse treco. Ou quando voltava tudo rabiscado. Falando, não, tira isso aqui, põe aquilo ali. E lembro que no começo a gente ainda teve que fazer algumas concessões. Eu lembro que uma das cartas de adesão, de 10 compromissos, virou 5. Mas isso aqui não vai, não. Bom, mas tudo tem um começo, né? Hoje, há muito tempo não é mais possível fazer isso. Você não assina e acabou. Mas por que eu estou te falando isso, Sadiq? Porque a evolução jurídica também foi muito grande, né? Se você pegar... Não vou falar o tempo que a gente saiu da faculdade, porque não parece... A Fernanda e eu não... Mas a Fernanda não parece, que aparece a cara de novinha, mas todo mundo aqui é meio das antigas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mudança jurídica foi brutal nesse sentido, em todos os aspectos. E aí, Sadiq, quando a gente olha, por exemplo, há 10 anos atrás, essencialmente, não existiam condenações na Justiça do Trabalho sobre discriminação racial. Simples assim. Aliás, sobre nada, sobre racismo não havia.
A legislação mudou de uma tal forma, mas se você acompanhar a evolução, falando aqui mais da Justiça do Trabalho, dos últimos 5 anos, você saiu praticamente de nada para, no ano passado, mais de 30 mil ações que tratavam sobre assédio ou discriminação racial, né, nas empresas, no judiciário como um todo. Então, você precisa estar preparado para lidar com essas questões que não são simples. Porque você vai estar, o escritório vai estar lidando muitas vezes, e a empresa, bom, mas peraí, não é difícil fazer isso. Eram 2 pessoas negras, então não tem racismo. Porque aí a sensibilização, o letramento superficial não resolve. Você vai lidar com questões extremamente complexas. E são nessas questões que você precisa ter um profundo conhecimento. Como é que está isso aí lá na Açaí? Boa tarde a todos. Rafael, obrigado. Aí, parabenizar também aí a presença dos nossos colegas. De fato, né, eu acho que o fator mais relevante que nós tivemos nessa história toda, nesse período todo, foi justamente aquilo que você falou. Você diz que você é uma coisa, mas quando você vai olhar o papel, aparenta ser outra diferente. De fato, o jurídico sempre teve essa posição um tanto, eu não vou falar antipática, mas assim, antagônica, no mínimo, se dizer, para o executivo, pelo fato de que o que vale ali é o raciocínio lógico da lei. Mas muitas vezes a gente esquece que a lei, ela vem depois da evolução da sociedade, até porque a gente precisa evoluir para que a lei possa vir atrás, não tem como ser o inverso. É a história de Miguel Reale, fato, valor e norma, então, ou seja, a sociedade avalia uma situação, valoriza e a norma vem atrás, positivando aquilo. Pois bem, e de fato no início a gente identificava aquilo, por quê? Porque de fato o advogado vai colocar no papel aquilo que realmente está acontecendo nos termos da lei. Mas os motivos que você está trazendo, justamente essa questão social relevante, né, ela estava mostrando o seguinte, meu amigo, nós estamos mudando. Você precisa mudar também. E aqui eu quero fazer coro com grande parte dos dos demais palestrantes que falaram num ponto que sempre me chamou muita atenção, educação. Tá? Nós precisamos ter uma educação clara e objetiva, porque é através da educação que você vai montar aquele seu tijolinho ali e contribuir para uma sociedade mais justa e ética no futuro. E no tocante aos nossos prestadores de serviço, em especial os escritórios de advocacia, nós nos preocupamos em fazer o que nós chamamos de treinamento. Mas quando na realidade aquilo ali é comunicação. Né? E essa sua comunicação, ela tem que ser uma comunicação assertiva, ou seja, simples, rápida e rasteira e não agressiva. Ela tem que ter... Você tem que ter criatividade. Porque não basta você chegar lá e falar assim, olha, assim, assim, assado, vai, decora, depois eu vou puxar a tabuada de você. Não, você tem que encontrar meios para que isso efetivamente adeque a cultura daquela pessoa. E olha que quando eu estou falando de cultura, eu não vou ver o resultado com meu filho ou com meus netos. A cultura é uma coisa que vai ser formada dentro do ser humano lá na frente. E a nossa expectativa, na realidade, é que um dia você faça o que é certo pelo que é certo e não pelo que você... Não porque existe uma lei dizendo que você tem que fazer aquilo daquela forma, mas você vai fazer aquilo porque você acredita que isso é o certo a ser feito. Eu acho que isso é a grande diferença entre integridade e honestidade. Mas, enfim, eu acredito que a contribuição que a gente está fazendo hoje, e com a colaboração dos meus colegas aqui, através da iniciativa, é isso. É dando a primeira comunicação ou fortalecendo a comunicação junto aos escritórios para que aqueles que acreditam que é falta de incentivo, que agora os tenham, esses incentivos. E na expectativa, de fato, de poder mudar isso lá na frente. Nossa, você falou um negócio, Sadico, muito interessante. E aí eu vou passar lá para a Previ. Porque é uma complexidade tamanha, porque exatamente isso. Você vai precisar extrapolar a lei, como foi feito nas questões afirmativas, para compreender e interpretar, né, o fato, o valor e a norma, mas para chegar à seguinte conclusão. Eu passei para a Previ justamente por isso. Não foi raro os casos em que a gente estava participando e fomos consultados no seguinte aspecto. Olha, mas se eu fizer tal programa para gênero, e principalmente empresa pública, o TCU vai vir para cima de mim, por uma série de motivos. Mas olha o raciocínio como inverteu do risco. Então faz e deixa ele vir falar que não pode. Porque você vai estar do lado certo da mesa. E aí você briga, aqui fica bonito. Você brigando pela uma ação afirmativa de gênero. E o TCU, qualquer outro órgão, vai falar o quê? Não, tá errado, porque... Então, você fica do lado correto da mesa, mas muitas vezes você está do lado
você tem um lado duvidoso ou um lado cinzento da norma, que você precisa escolher o lado certo nesse sentido, ou o lado que é o compromisso da empresa, ou o compromisso que a gente acredita está correto. Porque, nesse caso, vale até a pena. Pô, que legal, então agora é que eu vou fazer mesmo, porque eu quero ver quem que vai vir falar que está errado, que eu ainda posso defender com bastante afinco essa questão. Até porque, e lógico que as empresas, a gente é pragmático nesse sentido, as empresas têm limite, têm gestão de risco ou coisa do tipo. Mas, fazendo uma extrapolação, se você pensar que na época do apartheid nos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, porque não era em todos os Estados Unidos, era em alguns estados americanos, era legalmente estabelecido, um compliance da época ia dizer que está tudo certo. Né? E uma empresa que se propusesse a fazer qualquer coisa diferente ia ter que sair contra o sistema, entendendo que estava fazendo a coisa correta. Então, essa ideia de compromisso, que às vezes a gente sai assinando qualquer coisa aí, é complicado, porque você se torna, você não é mais apartidário ou isento. Você tem um lado agora. E isso te implica uma série de questões. E vocês, como o maior, eu acho engraçado, mas é verdade, mas eu gosto de falar isso, como o maior investidor institucional da América Latina, que já dá uma responsabilidade, né? Então, agora se vira aí para responder, como é que vocês veem isso lá? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, todos. O Jorge Elias Neme sou eu. Quem está ali na foto é o Dr. Frademir, que é o consultor jurídico da Previ, tá? É que houve uma alteração do representante da Previ de última hora, não deu tempo de alterar a foto. Mas você é mais bonito que ele. Obrigado. Bom, essa questão do marco regulatório é de extrema importância para as empresas estatais, para a Previ, tanto pela fiscalização pelo TCU, como também por conta de diversos outros aspectos jurídicos que envolvem o processo seletivo e a contratação. Então, assim, nós precisamos, sim, de promover um ambiente, de transformar isso em cultura, precisamos, mas é um marco jurídico que nos dá segurança. Então, quando a gente volta, eu fiz uns apontamentos aqui, quando a gente volta lá para a Constituição de 1988, ela falava assim, olha, todos são iguais, todos são iguais perante a lei. Esse marco da igualdade é importantíssimo, ele é relembrado o tempo todo. Foi com base nele que o STF, em 2011, conferiu à união homoafetiva um núcleo familiar e sujeição à lei de casamento, aos mesmos direitos e obrigações do casamento. Então, ele é importantíssimo. Com base nele, criou-se a lei de cotas. Se você fosse nas principais universidades e faculdades de direito públicas, até antes da lei de cota, até pouco tempo atrás, você ia ver que ela era formada majoritariamente por brancos de classe média. A lei de cotas, que obrigou 50% para a escola pública, para negros, pardos e indígenas, promoveu uma alteração radical. A USP divulgou recentemente que no processo seletivo dela, já há alguns anos, ela tem um número, uma quantidade de alunos negros, pardos e indígenas, como ela nunca teve antes. Isso dá sustentáculo da base jurídica, da legalidade para o processo seletivo. A vice-presidenta Ana Cristina, do Banco do Brasil, na fala dela de ontem, ela falou, olha, uma das nossas preocupações é o processo seletivo do Banco do Brasil, que é um concurso público, ele seleciona majoritariamente brancos. Então, eles estão empenhados, assim como outras empresas estatais, em buscar meios de diminuir essa diferença. Por que só o branco, ou majoritariamente o branco, consegue passar no concurso público? É o mesmo problema das universidades federais. Majoritariamente, você vai para um curso de medicina, de direito, os cursos mais concorridos, majoritariamente são brancos. E aí a lei de cotas promoveu, sim, uma diferença. Com todas aquelas críticas que se fazem, falando, não, mas todos têm a mesma capacidade. Essa mesma capacidade é que está lá no artigo 5º da Constituição. Só que se você não criar meios para suprir as desigualdades, você não vai resolver o problema. É porque a gente não pode colocar slide aqui, mas quando você coloca diferença entre igualdade e equidade no Google, ele tem uma ilustração que é bem bacana. Você dá um caixote do mesmo tamanho para pessoas de diferentes estaturas alcançar a visão acima do muro.
O mais alto consegue, o mais baixo não consegue. O mais baixo sobe no mesmo caixote e fica na altura do muro. Então, você dá caixotes de diferentes tamanhos para que eles possam todos ter a mesma linha acima do muro. Agora, para tudo isso que nós estamos falando, nós precisamos de uma lei, nós precisamos de um marco legal. Quando você pega o Código Penal de 1940, com todas as alterações que ele sofreu, ele trata crime de ameaça, crime de agressão física, de forma igual para homens e mulheres. Mas precisou da Lei Maria da Penha para dar um trato especial aos casos de violência doméstica. Aí você pega a lei de cotas, você pega o Estatuto do Idoso e várias outras leis que, sim, todas elas fundadas nesse princípio da igualdade constitucional, mas que dão sustentáculo para qualquer iniciativa do poder público, e aí poder público de caráter geral, englobando as empresas públicas, para promover efetivamente a solução dessas desigualdades. A gente sempre vê esse movimento interessante que o Sadiq comentou. Quando começa, a Constituição de 88 traz esse marco interessante, mas quando começa o movimento, que depois ficou conhecido como ações afirmativas, que vem dos Estados Unidos, mas originalmente a gente chamava de cotas, em 2000, 2001, foi meio que uma loucura da universidade, porque a Universidade da Bahia instaura, começa o procedimento, a UERJ sai atrás, mas não tinha lei nenhuma. Ele foi lá, acho que é correta, tem aqui um arcabouço mais ou menos, e foram embora, né? E conseguiram sustentar depois, juridicamente, um número muito grande de universidades federais veio atrás fazendo isso, mas eu me recordo que na UERJ, só na UERJ, foram mais de 400 mandados de segurança. Então, você vê como é dinâmico esse negócio. Você tem uma legislação que, teoricamente, diz o que deveria dizer, mas não diz tudo. O movimento de instituições que, no final das contas, conseguiu que fosse transformado numa política pública no Brasil. Porque entre a lei de cotas e o movimento foram 10 anos. O que a gente deu sorte é que a gente conseguiu sustentar a política de cotas, mesmo sem uma regulamentação específica, que saiu depois, 2010, 2012, 2013, 2014, e com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, para virar lei, até que tivesse resultado. Porque aí já estava confrontando o resultado. Porque era um diz que me diz, é bom, é ruim. 10 anos depois já tinham os resultados. E os resultados eram incontestes, de que era uma política extremamente importante. Então, precisou de alguns doidos para ir na frente, implementar um negócio, assumir todo o risco, né, com a convicção de que estavam corretos, e mudou a história do país nesse sentido. Ou seja, alguém às vezes tem que ir na frente. Fernanda, você que saiu na frente fazendo um censo lá, não sei nem como é que foi aí esse processo? Porque, se não me falha a memória, a Vivo já estava no segundo, não era nem no primeiro. Então, da onde que saiu isso do jurídico de sair fazendo o censo lá? Bom, vocês sabem como é público mesmo, né? A Vivo tem esse posicionamento, e há 2 anos atrás, então, impulsionados por esse movimento mesmo, que era o movimento da empresa, o nosso vice-presidente disse, bom, a gente também tem que se posicionar, né, enquanto jurídico. Então, a gente tem que declarar publicamente para os nossos escritórios que isso também é importante para nós. Então, nós fizemos um grupo interno para discutir esse assunto, criamos essa declaração e agendamos, então, com os nossos escritórios todos para tornar isso público aos escritórios. E depois, então, nós convidamos os escritórios para conhecer um pouco deles, né? Porque, além da legislação, né, além das situações que são realmente em que nós somos obrigados, a gente tem que fazer um movimento, né? A gente tem que dar o exemplo. E foi nesse sentido que a gente se posicionou. E foi super interessante, porque, depois dessa primeira conversa, a gente viu que muitos escritórios, né, se aproximaram para dizer que, sim, aquilo também era importante para eles e que eles também se sentiam nessa mesma página e estavam conosco. Então, foi sinceramente
um movimento de se abrir, né, e se mostrar aberto para aquela possibilidade e dizer para que todos os escritórios que estavam conosco que aquilo era importante. E a gente começou a perceber, por exemplo, que nas novas concorrências, os escritórios traziam isso como um diferencial. Então, eu tenho meu diferencial de preço, eu tenho meu diferencial de qualidade e eu tenho meu diferencial também de diversidade. E isso, então, faz muito parte ali do nosso dia a dia. Então, agora a gente já está no 3º censo e também estamos participando aqui. E a gente também tem muito orgulho aí dos nossos escritórios que participaram com todos os outros aí das empresas. A gente tem a capacidade de lançar moda, inclusive, né? Porque... E é engraçado, porque esse movimento que a gente está fazendo no jurídico, inclusive, é um movimento que está atrasado. Porque quando você pega o agro, os grandes financiamentos, debêntures, todo mundo já aplica isso, né? Dentro da linha de risco. Só em cadeia, em regra de fornecedores no Brasil, que a gente está um pouco mais para trás. Porque até para você avaliar o risco da contratação, conta. Porque quando você vai pensar ali no seu fornecedor. Mas o que é muito interessante é que a gente está tentando fazer quase que uma política pública, mas no ambiente privado. Porque a ideia, como eu disse no começo, é exatamente essa. Influenciar o mercado numa prática que é um ganha-ganha para todo mundo. O escritório pode apresentar isso como diferencial. Pode ter mais diversidade e ter mais soluções criativas dentro do seu ambiente, para aqueles que entenderem o contexto, mitigar riscos e ter mais visões ali dentro desse contexto em que só tende a aumentar todo tipo de denúncia de assédio e discriminação e por aí vai, todos o arco. Para a empresa, é importante porque ela consegue mitigar risco, consegue uma cadeia mais interessante, isso é até barato de se fazer, vai para o seu relatório, como uma ação importante e impactante, e o esforço é esse. A gente não tem o caminho propriamente dito. O que a gente está se propondo é construir juntos. Então, as empresas estão aqui representadas de um lado, os escritórios do outro, para a gente tornar esse mundo jurídico como um todo um pouco mais justo, equitativo, para que todos possam participar. Eu queria, que o nosso tempo também já esgotou, mas eu queria, rapidamente, para 2025, que vocês contassem para a gente na empresa de vocês, qual que é o próximo desafio, ou se é o mesmo desafio do jurídico. Não, eu já até sei, o nosso desafio é fazer esse negócio agora funcionar. Mas fora esse aqui, que já é um desafio bem desafioso, o que vocês têm para 2025, se é que tem, né, de implementação ou de continuidade nesse sentido? Mas precisa ser 1 minuto que a gente precisa acabar aqui. Mas começa lá para a Fernanda. Não, eu sempre brinco, que eu falo que quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Então, eu acho que para 2025 é continuar nesse caminho e investir nos talentos, né, que os escritórios e que nós também temos, né, diversos, e, claro, buscar sempre no mercado, apoiados aí no Divest, aí, que vocês têm a parceria e tudo mais, e todos os outros que a gente também pode encontrar no mercado, e investir realmente no que a gente tem, porque, como já foi falado aqui, o talento já está lá, ele já conhece o que tem que ser feito e ele pode crescer. Então, dar asas para esse talento que a gente já conseguiu trazer para o time. Previ também, tem grupos de discussão, grupos de trabalho empenhados em estabelecer políticas e, curiosamente, eu estava me lembrando aqui que das últimas 6 promoções no jurídico do banco, foram 4 mulheres, um colega que é da comunidade LGBTQI e um branco hétero, que sou eu. Ou seja, eu sou minoria. No âmbito dos estagiários, a maioria são mulheres, mulheres negras e homens negros também. Então, a gente vai continuar com essa política, vai procurar incrementar cada vez mais, e é isso. Bom, acho que pelo Carrefour, gente, estou vendo o tempo esgotado, piscando ali, dá até medo, viu, Rafael? Mas eu acho que primeiro tem o nosso compromisso de avançar com o tema do censo.
né? Então, conte com a gente para a gente avançar e apoiar para que os escritórios, né, não só do Carrefour, mas todos, observem com bastante cuidado essa pauta. É uma pauta extremamente importante. E no que diz respeito às outras agendas, acho que a proporcionalidade lá dentro de casa é a mesma. A gente tem muitas mulheres na liderança, né? Para o meu time, 90% é composto por mulher, de homens, acho que tem dois líderes, apenas o resto são todas mulheres também. Temos um desafio com relação aos pretos e pardos, né? Então, programas de desenvolvimento. Então, temos um programa interno, que é o Poder, que é liderado pelo meu amigo Claudio Honor, que é algo, né, conectando a uma fala do outro painel. Um programa afirmativo, né, conecta 30 pessoas, mas no final chega uma. Por quê? Porque eu não tenho a continuidade. Então, é uma jornada contínua e a gente está trabalhando muito em conjunto com todas as áreas para que essa jornada do meio, ela de fato aconteça, para que a gente consiga a cada vez mais colocar pessoas negras em posições de liderança. Bom, sendo bastante objetivo, a nossa expectativa para 2025 é fomentar e incentivar cada vez mais esse trabalho, na expectativa de que os escritórios tenham consciência dos nossos valores. E se você vai falar por mim, seja judicialmente ou administrativamente falando, minimamente eu espero que você saiba quais são os nossos valores e nos defendas como tal, independentemente das concepções legais. É isso, eu acho que com isso a gente consegue, de fato, incentivar essa mudança também no âmbito do jurídico, vamos falar assim. Acho que está muito casado aqui com o que a gente espera para esse ano. De um lado, na parte de dentro de casa, um esforço muito grande para reduzir essa curva decrescente quando a gente fala de entrada versus chegada na alta liderança, né? Acho que é uma dor comum de todos. Então, muito trabalho também, como a gente trabalha com desenvolvimento, aprendizado e olha para os nossos próprios problemas e fluxos internos para poder reduzir a inclinação dessa curva. E acho que para fora, do nosso lado aqui com os escritórios, um pouco de, para usar um pouco a sua expressão, eles entenderem que eles precisam estar junto com a gente na mesa, né? Ele vai estar lá, ele vai estar nos representando, para ele nos aconselhar em todos esses assuntos ou nos representarem nesses assuntos, eles precisam partilhar e viver um pouco do que a gente acredita e coloca como valor e coloca como inegociável. E, para isso, só você vivendo na pele, né? Não dá para ser só no papel. É bem colocado. Só começar os seus programas de inclusão que eles vão entender direitinho o que vocês estão passando na pele. Mas, bom, eu queria, antes de agradecer, só relembrar o quanto é importante e impactante essa mesa. Primeiro, 3 grandes concorrentes, um do lado do outro, sem se matar, diga-se de passagem. Mas, mais do que isso, quando a gente consegue parar, né, e eu gosto muito dessa analogia de tempo, principalmente para quem é mais novo, né? Você conseguir parar a agenda de diretores jurídicos para pôr eles numa cadeira, tomando água. Apesar que você nem tomou água, né? Ah, tá. Ela tomou. Mas, principalmente, para tratar desse tema, é algo muito novo no país. Então, agradecer vocês pela compreensão da importância e pelo que vocês vêm fazendo, e já vinham fazendo mesmo antes da gente, que a gente só conseguiu reunir vocês para fazer junto. Mas todos já vinham implementando isso. Então, obrigado. E ano que vem vai ter trabalho, hein? Mas vocês vão estar aqui, né? Então tá bom, tá gravado. A gente agradece. Vamos tirar foto. Agradecemos a participação dos nobres painelistas e recebam agora um brinde com todo o carinho que foi organizado para vocês. Prosseguindo com o nosso fórum, teremos agora o painel Inteligência Artificial e Diversidade. Convidamos para a composição da mesa
a moderadora, Maria Cecília Andrade, advogada e diretora de diversidade do IBRAC. Consegue subir? Chamamos também para vir ao palco os seguintes painelistas: Camila Torres César, doutoranda em Direitos Humanos da USP. Seja bem-vindo. Juliano Souza de Albuquerque, Maranhão, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP. Seja bem-vindo. Ramon Vilarino, Machine Learning Risk Analyst Nubank Projeto Equalizar. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu participo hoje desse painel. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial, na pessoa do Rafael Vicente, e também queria agradecer ao pessoal da Gol Associados, especialmente o Rafael, que está aqui, Oliveira, que fez essa conexão entre o IBRAC, que é o instituto que eu represento, que cuida das relações de concorrência, de consumo, comércio internacional e também regulação. E esse tema da inteligência artificial é um tema que está na pauta do nosso instituto. Enfim, é um prazer estar aqui. E a gente vai falar sobre, como eu disse, inteligência artificial, que é o que está inovando, o que está impactando o mundo e com um potencial extraordinário, né, para impulsionar avanços científicos, econômicos e sociais. Mas o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia não estão imunes aos desafios éticos e sociais, especialmente no que tange à diversidade e à inclusão. Existe uma base teórica que inclui princípios, né, amplamente aceitos, como justiça, transparência, não discriminação, mas a gente sabe que tem outras lacunas, os vieses, a exclusão de grupos subrepresentados, que ilustram essa distância entre teoria e prática e que pode ou não trazer benefícios ou não da utilização da inteligência artificial. Então, a gente vai aqui começar falando um pouco sobre questões éticas e responsabilidade da inteligência artificial. Eu queria convidar o Juliano Maranhão, professor da Faculdade de Direito da USP, e sócio fundador do Maranhão e Menezes Advogados e diretor da Associação Logarithm de Pesquisa em Inteligência Artificial e do Legal Grounds. Juliano, eu vou fazer aqui um bloco de perguntas. Eu gostaria que você fizesse seus comentários, fique bem à vontade. Quais são os princípios, né, fundamentais que devem guiar o desenvolvimento de uma inteligência artificial ética e responsável? Quais tensões encontramos entre esses princípios? Por exemplo, transparência e explicabilidade versus a robustez e a acurácia de sistemas. São tensões reais, realmente? E quais são essas preocupações éticas e como a governança está ajudando a mitigar os riscos éticos associados à tecnologia? Obrigado, Maria Cecília. Cumprimentar meus colegas de painel, primeiramente, agradecer pelo convite. Bom, os valores e princípios ligados, né, valores promovidos pela chamada inteligência artificial responsável, estão ligados diretamente aos riscos mapeados que a inteligência artificial pode trazer, né? Então, em primeiro lugar, é importante sempre destacar que a inteligência artificial traz uma série de benefícios, uma série de avanços em termos de aumento de produtividade, de avanços no setor de saúde, desenvolvimento de medicamentos,
diagnósticos, terapias. Então, a gente sempre tem que ter em mente essa dualidade da tecnologia. Ela traz uma série de benefícios, mas ela traz riscos. E é em cima desses benefícios e riscos que essa ética é construída, né? De um lado, a ideia de beneficência, né? A inteligência artificial deve ser desenvolvida para promover o bem, para promover valores humanos e o desenvolvimento do conhecimento, da cultura, o desenvolvimento social e econômico. Porém, o mapeamento dos riscos é que vai pontuar quais são aqueles valores a serem protegidos que estão, numa primeira ordem, ligados à proteção de direitos individuais fundamentais, mas, numa segunda camada, também ligados a interesses coletivos, né? Com relação a direitos fundamentais, os principais riscos que são inerentes à tecnologia são o risco de erro, né? Resultados que podem ser errados e trazer danos. De outro lado, o risco de discriminação, né? A IA incorpora uma série de dados que estão presentes na sociedade, estão presentes nas mídias, e nossa sociedade tem uma série de vieses estruturais que acabam incorporados, e esses padrões discriminatórios são detectados e podem se perpetuar na tecnologia. Então, essa é uma das preocupações fundamentais, então, o valor de não discriminação. O desenvolvimento de IA responsável deve se dirigir ao desenvolvimento e empregos de sistemas e monitoramento dos resultados no sentido de evitar impactos discriminatórios, seja por uma alocação discriminatória que desfavoreça grupos minorizados, seja por qualidade, né? Você tem problemas de discriminação em que a qualidade, reconhecimento facial, qualidade e acurácia é inferior, em particular, para mulheres negras, o que levou a uma série de prisões ou constrangimentos em função de um problema de qualidade. A acurácia é superior para brancos em relação a negros, o que é uma forma de discriminação. E também por depreciação. Então, tem formas de discriminação que são trazidas porque estão incorporadas nos dados e, por outro lado, também existem riscos que não têm tanto a ver com instrumentalidade de resultados negativos, mas a legitimação do próprio processo de desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, que é o risco em relação à proteção de dados pessoais. A IA tem um potencial enorme de inferência e pode fazer inferências sobre indivíduos, extrair informações individuais, colocando em risco esses direitos da personalidade. E, por fim, a transparência, né? Os sistemas de IA são extremamente complexos, muitos deles são complexos, e cuja inteligibilidade para o humano, ela muitas vezes é inacessível. Como o seu emprego pode afetar direitos individuais, por exemplo, eu faço um empréstimo num banco, peço um empréstimo, ele é recusado por um sistema de credit scoring, mas esse sistema não é transparente. Quais são os critérios de decisão? Então, existe uma preocupação com transparência, e são esses impactos que estão ligados aos valores a serem promovidos numa IA responsável. Então, o dever de transparência, o dever de proteção de dados pessoais e de privacidade, a responsabilidade dos agentes envolvidos e, como eu disse, segurança do ponto de vista de confiabilidade da IA e cybersecurity. Então, em torno desses valores, promoção dos benefícios, mas também mitigação dos riscos, que a ética de IA é construída. Existe uma tensão, obviamente, entre esses princípios, né? Como você colocou, ao promover transparência, eu posso ter uma preocupação com relação à proteção de dados pessoais, né? Agora, também entram em jogo aqueles interesses coletivos que, agora, com as IAs generativas, em particular, estão agravados, né? O risco de impactos ambientais, o desenvolvimento e emprego de IAs generativas, que consomem, efetivamente, muita energia e água, os impactos no emprego, né? Esse é um alerta geral, né? Com a popularização dos sistemas de IA generativa, esse impacto se tornou muito palpável, percebido.
E também, como é da nossa área, a preocupação com os impactos sobre a concorrência, concentração do poder de mercado nos grandes desenvolvedores de sistemas de inteligência artificial, né? Então, a ética de IA está muito voltada à promoção dos benefícios, mas, ao mesmo tempo, mitigação dos riscos numa tecnologia que é dual. Obrigada, Juliano. Eu gostaria agora de apresentar a Camila, que está aqui do meu lado, a Camila Torres, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão racial e a inteligência artificial. A Camila é doutoranda em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico na Mackenzie, especialista em Direitos Fundamentais pelo IBCRIM, e é coordenadora do projeto Incluir Direito da USP. E também ela trabalha como coordenadora do Núcleo de IA e Raça da Associação Logarithm. Então, eu queria ouvir Camila, e não sei se o Ramon também quer comentar depois. O Ramon é Machine Learning Risk Analyst do Nubank. É isso mesmo? Não fui eu que mandei essa apresentação, tá, gente? Aconteceu. Eu faço análise de risco de inteligência artificial para o banco. E, enfim, acho que tá bom. Depois eu posso falar mais. Não, eu vou passar algumas perguntas sobre essa questão racial e a inteligência artificial. E, se vocês puderem comentar, seria a Camila e você, seria interessante, né? Camila, quais são os principais vieses de gênero que enxergamos reproduzidos por sistema de IA atualmente, né? Como é que eles refletem para... desculpa, eu passei aqui para o meu terceiro bloco de perguntas. Como você enxerga a relação entre algoritmos de IA e a perpetuação da discriminação racial? Pode nos falar de algum caso prático que reflita essas questões? Quais são os principais desafios na implementação de IAs que observem uma perspectiva ética e responsável e respeite a diversidade racial? E qual a importância da diversidade em equipes de desenvolvimento de IA para a redução de vieses? Se você puder comentar, e o Ramon aí na sequência. Tá bom. Boa tarde a todas as pessoas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a Camila Torres, sou uma mulher negra de pele escura, estou usando tranças longas, coloridas. Falo sentada, estou usando um vestido azul petróleo, estou grávida, de 7 meses. E ao meu lado estão os demais painelistas. Já agradecendo o convite aqui e trocando um pouco com o que o professor Juliano já falou, você perguntou, né, da questão da discriminação, e aí acho que a gente só coloca 2 pontos. Os vieses eles vão estar mais ligados à questão da discriminação e do preconceito. Preconceito, ideia preconcebida sobre um grupo, né, que não necessariamente vai se verificar. E a discriminação é quando esse preconceito é externalizado em algum tipo de ação, né? E o racismo algorítmico ele está mais relacionado a dinâmicas sistêmicas e que a gente vai ver no dia a dia, então, da nossa sociedade. Eu acho que é importante a gente pensar que o racismo algorítmico é como se ele fosse... tudo que a gente vivencia na nossa sociedade, a gente pode transpor para esse ambiente, que é um ambiente virtual, e o racismo algorítmico pode ser considerado, então, uma nova dinâmica de racismo, ou seja, são novas formas de manter uma segregação, uma estruturação, uma divisão baseada em raça, mas que se apresentam no ambiente virtual através dessa relação com os algoritmos. E aí, uma das preocupações que a gente tem é que, de fato, o que acontece é que essas dinâmicas elas vão se potencializando em razão da escala, que antigamente você poderia falar numa perspectiva individual ou coletiva, mas que agora você tem algo que pode atingir níveis mundiais de uma forma muito rápida, né? Então, acho que é importante a gente também pensar nessa ideia, uma das ideias, né, falando das problemáticas, da neutralidade, que é imaginar que talvez a IA seja mais neutra do que um ser humano. Mas, na verdade, esses problemas que o professor transpôs são problemas que a gente já verifica em seres humanos. Então, a questão dos vieses, a questão da transparência e da neutralidade, a gente já encontra no nosso dia a dia quando lida com pessoas. E, na IA, a problemática é, primeiro, a gente entender que ela não é neutra. Primeiro, porque ela é criada por pessoas. Então, quando a gente fala do desenvolvimento, tem uma série de etapas que são manuais. Então, pensar
que, dentro das problemáticas, os desenvolvedores, e eu estou usando masculino de forma intencional, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão codando ou desenvolvendo, que trabalham com inteligência artificial ainda, são homens, então existe um grupo muito homogêneo. Isso faz com que as dinâmicas acabem aí sendo... que os vieses, muitas vezes, não sejam enxergados por esses grupos, quando não são letrados para isso, quando não são preparados para isso. Os próprios dados, como o professor falou, que são enviesados ou que eles partem de uma realidade que já transmite essas diferenciações raciais ou diferenciações de gênero. Então, se você não tem uma curadoria desses dados, você não tem um olhar específico para isso, você vai, na verdade, reproduzir aquilo que a gente já encontra na nossa sociedade. Outras vezes, a gente pode ter um problema dentro do modelo, né? Uma outra questão que a gente pode falar de problemática racial é pensar também que, às vezes, quando a gente desenvolve um sistema, você não consegue antever todos os problemas que ele pode dar. Então, você precisa ter uma constante análise desses resultados para verificar se, de fato, aquilo que ele se propõe a fazer é efetivamente o resultado que é objetivo. E aí a governança também serve para isso. Você tem que ter uma curadoria desses dados, né? E, pensando na curadoria dos dados, a gente chega nessa ideia também do compromisso das corporações, né? De entender que a transparência, como o professor falou, a perspectiva da isonomia e a explicabilidade dos modelos, porque muitas vezes a gente não consegue entender onde está o problema, qual é o viés, porque a gente não tem a explicabilidade de como aquele modelo funciona. E aí a gente entra numa discussão, às vezes, de segredo do negócio. Então, tem uma série de circunstâncias aí que são utilizadas para evitar que a gente consiga, então, ter a regulação desses desenvolvimentos, né? Acho que, pensando nas soluções, também é importante a gente olhar para o conhecimento experiencial do grupo. Então, aqui a gente está falando especificamente de raça, mas também ouvir as perspectivas das pessoas negras com relação àquilo que a gente entende que é o racismo algorítmico, né? Porque a gente não está falando só da linha de codar, né, projetar, programar uma coisa, mas de que forma que isso se apresenta. E aí, pensando em exemplos, acho que a gente pode falar desde aqueles mais banais, que ficaram bem conhecidos, que é o caso da saboneteira, que identificava as mãos brancas, identificava a folha de sulfite, mas não identificava a mão negra quando colocava o dispenser, não saiu o sabão, porque ele não conseguia identificar a mão. Um outro caso é modelos de automóveis. Essa é uma pesquisa que saiu ano passado, da Universidade de Pequim, de carros autônomos, que indicavam que os carros tinham uma dificuldade maior de identificar corpos negros em movimento, o que significaria, então, um risco maior de acidente para pessoas negras transitando. Como o professor falou, a questão do reconhecimento facial, que para mulheres negras a margem de erro é de 30%. Né? E para homens brancos, o sistema funciona de forma melhor. Então, entender quais são aí essas dinâmicas. A gente também poderia pensar na perspectiva do recrutamento, que também acontece, né? Quando, a partir dos dados, esses sistemas vão entendendo qual que é o perfil esperado ou desejado pelo mercado, e muitas vezes eles vão simplesmente eliminando alguns currículos que preenchem requisitos nas etapas prévias de seleção, porque eles possuem algumas características. Então, uma idade específica, cor de pele específica, e não precisa que o sistema diga não recrute pessoas negras. Mas, às vezes, a forma como a pergunta é feita, ou os dados dos quais ele parte, se eu entendo que a maioria das empresas entendem que CEO são homens brancos na faixa de 35 a 40 anos, todas as pessoas que não se adequarem neste modelo vão ser automaticamente excluídas. Então, a gente precisa considerar todas essas dinâmicas para poder pensar e propor aí soluções. E aí, uma outra sugestão, já passando aqui a bola, quando a gente fala, entender, então, que é importante ter a diversidade nesses grupos, que vão estruturar e que vão pensar, né, nos desenvolvedores e desenvolvedoras. É importante também a gente ter um cuidado com os dados, com as fontes que são usadas para os treinamentos, já sempre imaginando isso. Então, qual é a ideia que eu quero ter? O sistema que eu quero fazer. Ele tem que ser um sistema que funcione de forma representativa, considerando gênero e raça, então eu preciso considerar isso também nas minhas fontes. E,
diversidade nas pessoas que trabalham, né, com tecnologia. Aí a gente fala, muitas vezes, dos desenvolvedores, mas eu retomo a ideia do compromisso das pessoas jurídicas e das big techs também com esses temas, porque, naturalmente, só o desenvolvedor ou a desenvolvedora não é capaz, sozinho, de direcionar isso, né? Então, precisa que você venha numa decisão de cima, que diz que isso foi bastante falado aqui já em outras perspectivas, e também pensar na diversidade de quem vai usar, né? Dos rostos, das vozes, das linguagens, porque muitas vezes a gente acaba sendo, para os sistemas penais, por exemplo, olhando ali um monolítico de grupos específicos, e para o sistema do dispenser, a gente olha um outro grupo. Então, reconhecer como pessoa uma pessoa branca para a mão do sabão, o sistema consegue. Mas não saber que eu não sou a Cecília, o sistema não consegue. Então, é importante a gente pensar aí em todos esses aspectos. Obrigada, Camila. Ramon? Bom, eu vou começar me contextualizando um pouco, porque eu sempre sinto necessidade. Por algum motivo, eu, de vez em quando, apareço nesses painéis com outros advogados, em contexto de gente do direito e tal. Teve essa vez que eu fui participar de um painel e todas as outras pessoas no painel, inclusive o moderador, eram 3 advogados italianos. E eu falei, o que está acontecendo? Será que eu sou um advogado italiano? Eu não sei, mas não sou. Bom, eu sou analista de risco de inteligência artificial. Já fui cientista de dados, trabalhei desenvolvendo esses modelos e sou ex-físico. Estou aqui de forma meio inédita até, representando o Nubank, o projeto Equalizar, que é essa coalizão de alguns departamentos jurídicos. Eu não trabalho num departamento jurídico, mas trabalho próximo do departamento jurídico do Nubank, que pediu, enfim, minha colaboração assim, para fazer essas colocações. E tudo isso também para dizer que, demarcar muito bem que acho que as coisas que eu expressar aqui, as minhas opiniões, não são necessariamente as opiniões do meu empregador. Enfim, deixando isso marcado, eu tenho passado, enfim, estou trabalhando com isso há um tempo, vim parar, como é que eu virei uma pessoa que aparece, né, nesses fóruns de direito sobre enfim, geralmente inteligência artificial e dados. Aconteceu no meio do meu trabalho, eu estou trabalhando no contexto de desenvolver uma plataforma de score de crédito, né, para, enfim, uma dessas empresas no mercado que faz isso. E porque, de um contexto específico, de uma investigação específica, me deparar com um sistema que decidia crédito, que depois de algum escrutínio, que nem sempre é possível, mas que nesse contexto foi, decidia crédito de maneira a, basicamente, melhorar, né, sua pontuação de crédito se você morava numa região branca do país e diminuir se você morava numa região não branca, com bastante assertividade, assim, né? Era muito claramente esse o fenômeno. Faz 5 anos que isso aconteceu, e acho que eu ainda estou tentando falar da maneira que eu acho que deveria ser falado sobre esse problema. Coisas que, recentemente, tenho agregado aí, né, nos meus estudos pessoais, das minhas reflexões sobre isso. Acho que o primeiro grande qualificador é as pessoas... Acho que a gente tem falado muito e naturalizado muito falar sobre inteligência artificial como se fosse uma coisa. E não sei se é uma coisa. Acho que é um termo guarda-chuva que é usado para disputar recurso, para disputar a atenção das pessoas, né? E parece inescapável nesse momento, né? O Nobel de Física foi para a inteligência artificial esse ano. A gente está aqui nesse painel sentindo a necessidade de falar disso. Tem essa piada que eu descobri recentemente que ilustra bem meu sentimento sobre isso, é alguém falando assim, a IA seja lá o que não estiver funcionando direito ainda, porque depois que funciona, vira só software, né? Vira só programa. Do jeito que um dia as ferramentas de busca foram inteligência artificial. Então, só para restringir um pouco, né, a caixa de coisas que a gente está pensando, seja lá se a gente está falando do ChatGPT ou dos sistemas de decisão, aquilo que a gente tem chamado atualmente de inteligência artificial
está baseado nesse conjunto de técnicas e de algoritmos que vão se valer desses dados todos para criar soluções automatizadas, né? Daí que vem o machine learning, ali do título do meu trabalho, que se dedica a isso. Por que estou falando isso? Porque essa noção, né, de conhecimento, né, a gente reconhecer essas ferramentas que estão essencialmente, no máximo, identificando padrões, né, nos dados, ou reproduzindo esses padrões de alguma forma, até nos casos mais sensacionais, né, como esses geradores de texto, que não estão performando inteligência, estão realmente só gerando texto, que é estatisticamente verossímil, elas estão baseadas nesse paradigma de o quê? Né? De agregar essa grande quantidade de dados, extrair daí, sintetizar daí alguma informação, alguma sistematização dessa informação que serve para automatizar uma tarefa. Vou generalizar com algum risco, em geral, automatizar uma decisão. Seja a decisão de qual a próxima palavra escrever, de qual a forma de que um texto deve ser escrito, ou de qual que é a resposta correta para uma informação, ou sobre quem deve receber crédito, quem não deve, sobre quem deve ser atendido primeiro no hospital, sobre quem deve ou não cumprir, esperar o julgamento em liberdade, para citar alguns casos, né, em que esses sistemas são usados. Essas coisas estão num paradigma, né, que, não à toa, acho que a coisa que eu gosto de centralizar é essa necessidade, como a gente foi para um formato de solução, e por que, nesse momento, ele é tão propício, como é que a gente foi para um formato de solução que, com tanta facilidade, aceita esse desenho, né, desse acúmulo de dados, a centralização de dados, para depois atuar numa população. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece. Isso tem sido muito importante, né, para refletir isso. Então, você sempre vai ter, nessa forma moderna, né, de IA, essa figura centralizadora, e o interesse dessa figura nunca é cada uma das pessoas que vão estar sujeitas a esses sistemas, nunca é cada um dos textos que vão ser gerados, nunca é cada uma das decisões. Essa entidade foi geralmente capaz de centralizar e reunir esses dados, né, justamente porque ela tem esse interesse que se concentra no nível populacional. E esse conflito de interesses ele está tão difícil para a gente de encaixar nessas noções de direito individual por isso, porque os jeitos de construir essas ferramentas estão com o nível populacional no interesse, as técnicas, e muito antes de quem desenvolve, de quem está pensando, de quem está lá construindo a teoria, especulando sobre qual é o próximo formato de rede neural que vai ser usado, porque está preocupando se é esse o caminho, enfim, de gerar a coisa, muito antes, está sempre se concentrada nesse paradigma que enxerga esse todo, né, abstrato, que nunca é ninguém. Mas ele é alguém, né? No fim, a população, apesar de uma abstração, é essa conglomeração, né, de várias pessoas. Agora, como isso vira uma questão racial, como é que a gente chega no algoritmo que eu estava construindo? Então, e que realmente, por acaso, não tanto por curiosidade, mas quase por acaso, fui entender essa dinâmica, que acho que é a coisa interessante e, na verdade, a oportunidade da gente se reaver e da gente pensar como a gente está pensando o lugar da raça, como a gente pensa o papel do racial em estruturar a realidade. Porque um algoritmo sem a intenção de ninguém em fazer aquilo explicitamente, sem nenhum dado racial envolvido nesse processo, é capaz de chegar nesse tipo de padrão que reproduz essas coisas que a gente moralmente condena, mas que, de alguma forma, estavam ali. E não era questão só de diversidade dos dados ou coisas assim, ou diversidade da equipe mesmo, a gente tinha dados do Brasil inteiro ali. Né? Então, para mim, o que está registrado nesse fenômeno, além, né, dessa dinâmica, né, do interesse populacional, ela está em a gente começar a pensar a injustiça racial não só como fruto da discriminação ou da exclusão, e nesses pensamentos estou falando coisas de várias pessoas e vários autores, a gente pode conversar sobre isso depois, que não sou eu, né? Mas acho que essas máquinas, e com esses fenômenos claramente raciais que a gente observa, eles estão convidando a gente a entender a justiça racial como essa construção que produziu a realidade em que a gente vive hoje, como resultado de muitas decisões do passado, em que tomavam a raça como capaz de dizer algo sobre a realidade e a diferença dos seres humanos.
né? E agora isso está registrado não só nas condições de vida, mas na realidade material de todas essas pessoas. E essas máquinas sintetizadoras de padrões populacionais vão lá e se reincorporam nessa lógica. De novo, né, mas com esse potencial de massificar e de automatizar em escala, né, todos esses problemas. É isso, umas coisas aí para pensar. Nossa, obrigada, Ramon. Acho que você trouxe uma visão prática de que tem quem está trabalhando com esse tema também, não só na perspectiva jurídica, mas no dia a dia, e que combina. Eu já entendi porque você está sendo convidado para painéis com os advogados, porque tem muita complementariedade. Gente, a gente teve um tempo aqui, por conta dos atrasos, né, me pediram para diminuir o tempo do painel. Então, eu tinha mais algumas perguntas envolvendo outros temas de inteligência artificial e diversidade, como a questão LGBTQIA+, a questão de gênero. Eu acho que, para a gente não perder a oportunidade de ouvir aqui essas 3 pessoas que são especialistas em inteligência artificial, eu vou deixar que vocês fiquem livres aí para fazer os comentários finais. Se quiserem endereçar esses temas que a gente não vai abordar, fiquem à vontade. Vou começar aqui de novo pelo Juliano, para a gente manter a ordem. Eu acho que foi bem destacado, né, pelo Ramon e também pela Camila, né, como as sutilezas, né, como é difícil você prever de antemão, né? A gente sabe que tem fontes, por exemplo, uma equipe não diversa pode trazer vieses que são cognitivos dos próprios desenvolvedores. E a tradição que a gente viu foi um grupo privilegiado que desenvolveu esses sistemas. São coisas assim muito simples que podem aparecer um viés cognitivo. Vamos fazer um sistema de IA para classificar vestidos de noiva. E o grupo não diverso vai pegar só vestidos brancos, mas em certas culturas, vestidos de noiva não são brancos. Então, esses vieses entram. Os vieses podem entrar pelos dados, mas a maior parte das vezes eles entram de forma indireta, né? Então, não foi nesse sistema de credit scoring, apareceu indiretamente por conta das regiões. O endereço é um dos dados utilizados pelos sistemas. Mas o endereço também um indicador de privilégios, né? E existe uma contraposição do ponto de vista ético, que é eficiência versus responsabilidade, que sempre deve ser pensado em ética de IA. Quanto mais dados, mais capacidade computacional, maior eficiência. Mas essa maior eficiência do sistema não está ligada à responsabilidade. Então, muitas vezes, você tem que sacrificar a eficiência para ter sistemas mais responsáveis, né? Então, pode ser que essa informação sobre endereço seja uma informação que vai levar a uma acurácia em termos de predição de inadimplência que é eficiente, mas em detrimento de um valor fundamental, que é uma sociedade não discriminatória. E a gente realmente tem que pensar se deve haver espaço para barganha entre esse juízo de não discriminação, no sentido absoluto, não tem barganha com aumento de eficiência, ou se a gente vai permitir essa barganha. Camila? Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Acho que realmente é isso, né? Quando a gente está falando de raça, gênero e outras interseccionalidades, é entender que isso é parte da formação e que vai se transpor para qualquer outro sistema, qualquer outra dinâmica que a gente tenha enquanto sociedade. E aí a gente não tem como não pensar e não entender que isso, no fundo, é sobre relações de poder, né? A gente tem uma possibilidade de discutir sistemas e tentar pensar de que forma que a inteligência artificial vai, então, se propor a isso mesmo, que é essa dinâmica de trazer bem-estar social, evitar trabalhos desnecessários, mas, no final do dia, isso significa o que para quem, né? No final das contas, a gente está falando de todas as pessoas. Para que a gente possa falar de todas as pessoas, a gente vai precisar ter essas discussões que vão, na minha visão, enfim, sempre envolver o critério de gênero, o critério de raça, pessoas com deficiência, LGBT, a
LGBTQIAPN+. E isso não é identitarismo, na verdade, né? Porque esses grupos, na verdade, compõem a maioria da sociedade. Aqueles talvez não estamos devidamente representados nos espaços onde as decisões são tomadas, né? Então, acho que, no final das contas, assim, acho que é muito importante essa interface entre o direito e as análises, e vocês que são as pessoas que efetivamente codam, porque muitas vezes as leis são feitas e pensadas a partir de perspectivas que não consideram isso, e aí no dia a dia, na prática, a gente vê que não funciona. Por isso também que é sempre importante pensar na análise dos resultados e entender que esse é um processo constante. A gente não vai ter um direcionamento estanque e aquele vai ser o direcionamento real. Às vezes isso é factível para hoje, mas amanhã a gente pode entender que não é mais. E acho que isso faz parte, né, da própria dinâmica, enfim, da inteligência artificial e da sociedade. Acho que é isso. Obrigada, Camila. Ramon, por favor. Acho que é difícil saber onde parar, né? Acho que, para deixar uma coisa que está me ocupando a cabeça, e a gente pode pensar junto aí na vida, pensar que trazer esse elemento desse saber e dessa tecnologia, não esquecer, né, dela ser essencialmente estatística, é algo que tem me ajudado muito a pensar essas questões. E sendo estatística, seja na hora de ranquear ou decidir classificar pessoas, né, coisas, de vestidos de noivas, a quem devia receber crédito ou não, ou ao feed das redes sociais, enfim, que a gente consome. E se é para a gente pensar, né, nesse dualismo aqui da inteligência artificial e da diversidade, essa tecnologia está construída numa lógica de normação, no sentido de que ela está essencialmente pegando o que é normal no sentido estatístico, o que não é normal, o que aparece nos dados que a gente escolheu coletar, para decidir o que é normal, e depois realimentando a gente com essa normalidade, né? E, nesse processo, construindo a nossa interioridade, né? Os nossos desejos, enfim, as nossas coisas, e pautando aí a política de maneira geral. Acho que é isso, não é um pensamento fechado. Acho que, para terminar, vou deixar um jabazinho. Uns amigos meus e eu, a gente escreveu, há uns meses atrás, um texto para o Nexo Políticas Públicas, o jornal, sobre grandes modelos de linguagem. E acho que algumas das coisas que eu falei aqui estão em seções desse texto. Se alguém achou interessante, acho que ele vale a pena. A gente tentou fazer uma coisa bem acessível, que alcançasse mais pessoas, misturando essas questões técnicas e essas questões mais de ordem política ou filosófica. E é isso, está lá, Nexo Políticas Públicas, grandes modelos de linguagens. É isso. Gente, esse tema dava para a gente falar ainda há muito tempo, mas, de fato, aqui a luzinha aqui está vermelha, apitando que o tempo foi esgotado. Eu agradeço a todos e podemos continuar esse papo, né, que a gente vem conversando há bastante tempo lá dentro do IBRAC, e agora junto com a iniciativa. Então, acho que a gente tem um campo grande aí para explorar com as experiências, com outras experiências que não sejam só as jurídicas, e tentar pensar aí no assunto uma melhor maneira de usarmos, né, a inteligência artificial e como é que ela pode tentar evitar, pelo menos, né, a questão de viés da diversidade. Muito obrigada aí a todos e boa noite. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Muito obrigado por compartilharem os seus conhecimentos. Vamos agora para a nossa foto oficial. E a entrega dos brindes do nosso evento. Muito obrigada.
Bom, dando continuidade ao nosso fórum, para conduzir esse importante momento que representa uma ação efetiva de transformação, convidamos o Dr. Rafael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, para conduzir a adesão dos novos associados da iniciativa empresarial, os primeiros 20 escritórios de advocacia. Pela primeira vez, a iniciativa passa a contar com os escritórios em seus quadros. Apareceu até um negócio aqui, não tinha visto. Bom, para finalizar o nosso dia, primeiro eu quero começar agradecendo os representantes que puderam vir dos escritórios, porque realmente foi um negócio meio de bate-pronto. Mas a gente não queria terminar esse dia sem mais uma manifestação efetiva de transformação e que a gente está caminhando para uma transformação em parceria com os escritórios. A gente acredita muito em ações propositivas, então caminhar junto, construir junto. Toda essa jornada até aqui, os escritórios participaram. A gente não queria terminar um fórum desse tamanho sem o chamamento dos escritórios, até porque é uma história interessante, de uma certa persistência. Eu acho que não comentei, né? Mas eu sou advogado, tenho escritório de advocacia, e quando a iniciativa começou, eu puxei a sardinha para o meu lado. A ideia era ir nos escritórios de advocacia e começar por lá o trabalho. Até porque no começo da iniciativa a gente não sabia direito o que a gente ia fazer. Então, vamos começar por algum lugar. E o destino quis que a gente começasse pelo RH. Até porque fazia mais sentido mesmo. Mas na minha cabeça de advogado, eu falei, bom, eu vou onde está mais fácil para mim. Né? E naquela época a gente não foi bem sucedido. Convidamos e conversamos, fomos bem recebidos em muitos dos escritórios, grandes escritórios de advocacia. Mas naquela época o contexto era diferente, a discussão era diferente. Mas nós criamos, uns 2 anos depois, o Comitê de Diretores Jurídicos, que vocês viram os diretores aqui. E a partir dele a gente falou, não, vamos fazer diferente. Vamos conversar com as empresas e das empresas a gente chega nos escritórios. Só que daí passaram mais uns 4 anos, 5. Mas o importante é que a gente está aqui hoje. Eu acho que valeu a pena todo o aprendizado dessa trajetória, as construções que foram feitas, as histórias e as parcerias que foram construídas para que a gente conseguisse chegar até aqui. Mas aí faltava um passo. Por quê? Até o ano passado, até agora, como é que a gente fazia? A gente aciona o GPA, que aciona o escritório, que volta para o GPA, que volta para nós. Então a gente falou, poxa, talvez não faça mais sentido não ter escritórios. E aí tivemos que percorrer toda a estrutura da iniciativa, que hoje é grande, para aprovar a alteração da estrutura. Porque a iniciativa empresarial, o que tem? Empresa. Então a gente precisava abrir um espaço para os escritórios. Conseguimos fazer isso a toque de caixa. A pesquisa que vocês viram aqui hoje, os resultados já estavam andando. E a gente falou, bom, conseguimos aprovar. E agora? Falou, convida os escritórios aí. Quem ainda quiser ou puder, nesse ano, vamos fazer uma assinatura aí a toque de caixa. A gente adaptou os compromissos, o processo de adesão da iniciativa é meio complexo, mas a gente adaptou para os escritórios, até para ganhar velocidade. E hoje a gente convidou. Falou, está meio em cima da hora, mas quem puder estar aqui, vem aqui assinar com a gente, para a gente conseguir fazer nossa famosa foto. E aí, ser o encerramento definitivo do nosso Fórum 2024. Então, alguns dos escritórios que eu vou chamar, talvez não tenha representante, mas eu faço questão de citar o nome e a confiança dos escritórios de serem os primeiros. Então, hoje nós fazemos a adesão dos 20 primeiros escritórios de advocacia a compor os quadros de associados da iniciativa, que se juntam a mais de 80 instituições e todas grandes empresas. O raciocínio da iniciativa é o seguinte, com o que a gente trabalha? Mercado de trabalho. Mas o que no mercado de trabalho? Grandes empresas. Por quê? Porque tem grandes cadeias. Então, esse é o raciocínio. Mas, dentro da cadeia das empresas, bem ou mal, também está os escritórios de advocacia. Então, a gente passa a ter essa abertura. Então, o que nós vamos fazer? Peraí, cadê o negócio de assinar? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamando os escritórios, os representantes que tiverem, vêm aqui, a gente faz essa assinatura simbólica e tira a foto. Mas vou chamar todo mundo de uma vez e a gente vai organizando aqui. Talvez não organize, mas vamos tentar. Vamos lá. Bom, podia ter uma musiquinha de fundo, né? Devia ter pensado nisso antes. Mas vamos lá. Uma musiquinha tipo de emoção. Bom, pensa numa aí, que você quiser. Então eu queria chamar primeiro o Avelar Advogados, seguindo do BVA,
Barreto Veiga Advogados. Cabral Freitas e de Paula Advocacia Tributária. Capano Passafaro Sociedade de Advogados. César Eduardo Misael Advogados. Giongo Advogados. Guedes Prezani Advogados. Casnar Leonardo Advogado. LBCA Libro Camargo Advogados. Limonge Advogados. Lobo de Riso. Manesco Ramires Pérez Azevedo. Marques Mileu Sociedade de Advogados. Mascarenhas Barbosa Advogados. Melquier Milete Amendoeira Advogados. Moraes Pitombo Advogados. PLC Portela Lima Lobato e Collin Advogados. QCA Queiroz Cavalcante Advocacia. Ramos e Cruel Tosini Freire Advogados. Esses são os 20 primeiros escritórios integrantes, mais novos integrantes, então, da iniciativa empresarial. E por que foi importante trazer eles para o nosso ecossistema? Porque muito do que eles vão precisar de apoio, a gente já tem pronto. E o melhor, muito de graça, viu? Já vai estar ali no pacote. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. A gente já tem a plataforma e tem a equipe. Como é que faz o censo? A gente tem toda a estrutura pronta. Código de melhores práticas, o próprio índice, o contato e trazer as empresas para fazer essa discussão. Então, muito da estrutura de suporte que vai ser necessária, a gente já tem pronta, testada pelo mercado. Então, a gente vai, certamente... Acho que faltou um. Flávio Lopes Advogados. Cadê o Flávio? Ah, então. Tá vendo? Ficou com destaque. Foi estratégia, não? Então, a gente acredita que com esse ecossistema agora fechado, a gente, empresas, iniciativa, escritório e esse suporte, a gente vai conseguir criar um círculo virtuoso e promover uma transformação com muito mais velocidade e agora muito melhor suportados com os escritórios de advocacia. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu vou pedir aqui para a gente fazer a foto. Fazer a foto de vocês assinando. Na verdade, a assinatura simbólica, porque os processos já estão concluídos. Mas eu vou só dar a dica. Vou começar por aqui, ó. Então, o que geralmente eu faço para ficar? Então, você põe a caneta aqui e olha para a câmera. Aí você dá aquela pausa, sabe? E tira a foto. Certo? Mas não pode demorar muito, é uma chance só. Então, vai.
Aí, agora sim, agora vamos juntar aqui para a gente fazer a foto todo mundo junto. Bom, com esta assinatura de adesão dos novos associados da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, encerramos o Fórum Internacional pela Equidade Racial Empresarial 2024. Encerramos gratos e gratas pelos aprendizados, reflexões e sementes que aqui foram plantadas, para seguirmos evoluindo nesta pauta de inclusão e equidade étnico-racial. Queremos agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui nestes 2 dias, a nossa equipe da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a equipe da Fiesp, aos técnicos de som, do vídeo, do audiovisual, recepção, seguranças e a todos os nossos painelistas e convidados. Com o esforço e união de todos, continuaremos trabalhando com a plena certeza de que demos mais alguns passos depois desses 2 dias de evento em direção à transformação plena. E, mais uma vez, agradecemos aos nossos patrocinadores, a correalização da Fiesp, a apresentação do Grupo Carrefour Brasil,
ao patrocínio master do Bradesco e Coca-Cola, aos patrocinadores BNDES, Correios, Banco do Brasil, Vivo e Ambev, por entenderem a importância e a urgência desta pauta e investirem na realização deste fórum. Agradecemos também o apoio de mídia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, além dos apoios do Acnur ONU, da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, da Câmara Alemã de Comércio, do CDS, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República, do Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, do Movimento Mulher 360 e do IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nos vemos em 2025. Até o próximo fórum. Tenham todos uma boa noite e um ótimo retorno aos seus lares. E não se esqueça do nosso lema: tudo começa com uma iniciativa. Parabéns a todos vocês.